O Bandeirada traz na entrevista de hoje Caio Collet, um brasileiro, um piloto brasileiro que é assim, uma das grandes esperanças que a gente tem de evoluir na categoria, até porque ele pertence à academia da Renault e hoje para entrar na Fórmula 1 é muito importante que você pertença a uma categoria júnior de uma das equipes que tem isso, que é o caso da Renault, McLaren, Ferrari, Red Bull. Bom, hoje todo mundo tem. E ele fez essa temporada na Fórmula 3, não foi exatamente como ele gostaria, como a gente gostaria, como a gente já viu ele ser campeão em outras categorias. Foi uma temporada com muita dificuldade, né, Caio? Eu queria que você contasse pra gente como é que foi, qual foi a dificuldade. Você andou sempre na frente, mas assim, vários pilotos disputando posições ali, sempre faltava alguma coisinha pro seu carro. Eu acho que realmente, como você falou, foi um ano um pouco difícil, onde realmente a gente não atingiu os resultados esperados, tanto da minha parte, como um pouquinho, acho, da maneira em geral, né? Mas acho que foi um ano com um pouco de altos e baixos. Por mais que a gente sempre teve potencial para dar na frente, a gente disputou pole, sempre estava ali entre os 5 primeiros, acho que foi um ano que eu não conseguia encaixar muito bem quando eu precisava. Então, por causa disso, acho que eu não consegui trazer resultados muito representativos e é uma coisa que eu tenho a trabalhar para o ano que vem. Mas acho que o potencial está aí, as ferramentas a gente tem, como a gente demonstrou em diversas etapas desse ano, mas realmente a gente precisa encaixar e trabalhar para fazer esse detalhe e fazer funcionar durante o final de semana. O Caio, depois que terminou o campeonato, você deve ter tido várias conversas aí com a equipe. Vocês mais ou menos identificaram aonde pode melhorar? E aí, depois disso, você vai contar pra gente o que você está fazendo na Inglaterra ainda, que não pôde descansar ainda, porque já está pensando em 2022, né? Sim, acho que no final da temporada a gente conseguiu discutir um pouco aonde a gente errou, onde acertou, tanto eu como a equipe. A gente cometeu alguns erros durante a temporada que custaram bastante. Eu perdi algumas oportunidades durante as corridas, mas também a gente em conjunto errou um pouquinho durante o ano. Então a gente discutiu um pouquinho as etapas, acho que a gente veio etapa por etapa e colocou nossos pontos fortes e fracos dentro da mesa, e eu realmente estou usando esse mês aqui de outubro para discutir isso com a equipe, para ver onde eu posso melhorar, o que eu preciso trabalhar. E então também estou aqui na fábrica da Alpine, onde eu moro aqui perto, para também treinar e desenvolver um pouco mais eu como piloto. Então é a área que eu preciso trabalhar um pouquinho mais para estar preparado para o ano que vem. Caio, você mostrou bom potencial, bom ritmo de corrida, marcou pontos, principalmente na segunda metade do campeonato você pontuou com regularidade, mas você diria que talvez a grande dificuldade, não só sua, como qualquer outro piloto da Fórmula 3, dada a dinâmica das corridas, é a classificação, é encaixar uma volta de classificação que o coloque sempre entre os primeiros colocados do grid, porque é uma corrida de tiro relativamente curto, né? E você tá bem posicionado na largada é fundamental, né? Com certeza, acho que a posição de largada é basicamente tudo, e esse ano no formato foi um pouquinho difícil. Eu acho que eu estava sempre entre os 5 primeiros, mas não tão rápido para estar entre os 3, mas também não estava tão lento assim, digamos, né, para estar em décimo primeiro, 12º, o que daria a pole para as cores invertidas. Então eu estava largando todo ano em quinto, sexto, quarto, e então não era muito bem o ideal. Lógico que eu consegui ser muito constante, eu terminei, acho que se você tirar a última corrida do ano, as outras 7 ou 8 eu terminei entre os 5 primeiros, então foi bem constante, mas realmente pódios e vitórias foi um pouquinho difícil, porque eu não estava nem muito bom para estar entre os 3 primeiros, mas também não estava nem tão ruim para estar em 11º, 12º, que daria a pole com a inversão de grid. Então realmente foi um pouquinho difícil com esse formato, mas para o ano que vem vai mudar, mas a gente precisa trabalhar bastante ainda. Podemos dizer que é aquele detalhezinho a mais, né? Sim, com certeza. Acho que principalmente na classificação a gente sempre vem forte, com um potencial aquecimento bom. De pneu, só né? Que, sim, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa investigar um pouquinho mais, e até eu preciso aprender um pouquinho mais. Mas é coisa que eu preciso trabalhar, e vamos ver para o ano que vem como vai ser.
Ô Caio, para o nosso ouvinte entender bem como é que são essas categorias de base, as chamadas categorias de base. A Fórmula 3, você, por exemplo, é um piloto da Alpine. Agora, a Renault tem o motor, todos os carros têm motor Renault, mas a Alpine, né, barra Renault, pode escolher uma das fábricas, uma das equipes, né, que participam normalmente do campeonato, como esse ano você correu pela AMP. Vocês poderiam, por exemplo, mudar de equipe? Pode acontecer isso? Sim, isso tem, vamos supor, não só a Alpine que decide, mas também tem o meu manager, o Nicolas, que ele que decide, vamos supor, a equipe que eu vou estar. Então, dentro das categorias de base, como você explicou, todos os motores e chassis são os mesmos para todas as equipes. O que muda, vamos supor, cada equipe pode mudar no setup do carro. Então, barra, cambagem, asa, todas essas coisas. A equipe em si, junto com o piloto, muda o setup do carro para, vamos supor, o mais rápido possível. Isso que faz um pouquinho a diferença. Mas como você explicou, todos os motores e chassis são iguais para todos os pilotos do campeonato. E já está se conversando sobre algum nome? Por exemplo, a gente sabe que a Prema normalmente domina as categorias de base e tal. Existe essa possibilidade ou ela tem exclusividade com os pilotos da Ferrari Academy? Não. A gente tem interesse, eles também demonstraram interesse para a gente no ano que vem, mas a MP também, então, para ser bem verdadeiro, a gente está um pouco indeciso no caminho que a gente vai tomar, mas não cabe a minha decisão. É sempre o Nicolas e a Alpine, eles que tomam conta da minha carreira, então tenho toda a confiança neles que eles vão tomar a melhor decisão possível para o futuro da minha carreira. Ô Caio, a Fórmula 3 é uma categoria que costuma se chamar de categoria escola, mas na verdade é extremamente competitiva, né? Você vê, a gente estava falando aqui das diferenças nas classificações, todo mundo muito perto ali, mas é uma categoria de aprendizado, obviamente. Você está numa escalada, que se Deus quiser, né, para todos nós, você chega à Fórmula 1 daqui a alguns anos. Mas assim, o que você mais aprendeu nesse ano de 2021? O primeiro teu nessa última escada, vamos dizer assim, rumo à Fórmula 1. O que você chegou? Isso aqui foi muito importante aprender na temporada desse ano. Não, eu acho que, vamos supor, os pneus foram uma coisa que mudaram bastante a dinâmica do final de semana. Você chegar a ter 5 voltas no treino e direto para a classificação, independente se você conhece a pista ou não, você tem que se adaptar muito rápido. Acho que isso vamos supor, foi uma das coisas que eu aprendi bem nesse ano, a chegar e já andar no limite do carro desde a primeira volta do treino. Então, para você perder o menos de tempo possível conhecendo, se adaptando à pista, acho que isso é muito importante, porque o tempo é muito limitado e os pneus também. E também acho que nada que tá ruim que não possa piorar, eu aprendi esse ano, porque realmente foi um ano difícil, um pouquinho abaixo do esperado, mas a gente tem tudo para trabalhar e voltar o mais forte possível ano que vem. Você estava falando que as equipes têm o mesmo chassi, o motor Renault, e o que é que pode... Você disse que é claro que as regulagens, cada um pode mexer nisso, naquilo e tal. Onde é que faz a diferença? É o engenheiro que faz a diferença? Para corrigir você, Regi, os motores são todos da Mecachrome. Então os motores Renault vamos supor, é da Fórmula Regional, que todos os motores são Renault / Alpine. A Mecachrome é uma subsidiária da Renault, Isso. Na verdade. Sim. Então, mas vamos supor, eles chamam toda vez de Mecachrome, né? Mas o que faz a diferença realmente, eu acho que é um pouco da equipe, a experiência do piloto ajuda um pouquinho também para você direcionar, para você dar uma direção para a equipe, aonde trabalhar, acho que isso ajuda. E experiência principalmente da equipe, acho que isso também é um fator muito importante, mas apontar assim aonde você consegue fazer diferença é um pouquinho difícil, porque é um conjunto. Eu acho que é um esporte onde você tem que estar muito alinhado com a equipe, é um esporte onde você tem que estar muito bem, vamos supor, relacionado dentro da equipe e ter a melhor condição possível para a equipe trabalhar para você. Então acho que isso faz a diferença totalmente dentro e fora da pista. Olha, Caio, um dos aspectos que o Nelson Piquet sempre mencionou como fundamentais para o sucesso dele na Fórmula 1, em outras categorias, é a interatividade com o engenheiro, né? Transmitir exatamente o que o carro está passando para que, obviamente, se melhore o desempenho na pista e tal.
E você teve, obviamente, outras temporadas aí, em outras categorias, mas o seu primeiro ano da Fórmula 3. Em quão evoluiu essa questão da interatividade com o engenheiro nesse seu primeiro ano na Fórmula 3? Muito. Acho que, vamos supor, todos os engenheiros que eu tive antigamente, nas minhas outras categorias, foram engenheiros muito bons, que realmente a relação fez toda a diferença. Eu acho que o engenheiro entender o que você precisa e quais são os pontos fortes e fracos, isso ajuda totalmente. É um esporte muito tecnológico, mas muito humano também. Eu acho que isso que faz a diferença. O lado humano dentro da equipe, o engenheiro trabalhar para você e saber o que você quer dentro do carro. Eu acho que isso te ajuda muito, porque você entra com uma outra cabeça para a pista. Você sabe que o carro é o carro que você quer, é o carro que você sabe guiar. Então, eu acho que isso ajuda bastante e é uma peça-chave para a performance no final de semana. Vocês têm engenheiro diferente na equipe, você e o Martins? Sim, Martin, sim, cada um Martin, né, tem o seu engenheiro. Vitor Martin. Cada um tem o seu? Sim, cada um tem o seu. Tá. Caio, eu queria entender direitinho. Vamos lá, pneu é uma grande dificuldade, mas cada um aprende por si. O que você acha que, por exemplo, você pode fazer melhor em relação a pneu? Você é um piloto que sabe economizar o pneu para o ponto fundamental da corrida, né? Sim. Não, eu acho que em ritmo de corrida, Regi, a gente sempre teve muito bem. O que faltou realmente foi encaixar na classificação. Como eu falei, vamos supor, a gente não estava nem tão... Faltava meio décimo, um décimo para eu estar entre os três. Mas eu também estava a 2, 3 décimos do 12º, 11º. Então a minha posição de largada era sempre no meio dos 10 primeiros, o que não é ideal. Lógico que para a constância e para o número de pontos é muito bom, mas com essas coisas corrida invertida e tudo mais, eu estava sempre largando em quinto, sexto, então era um pouquinho difícil. E é isso que eu preciso. O formato vai mudar também para o ano que vem, mas a gente precisa extrair o máximo. Vai mudar. Vai voltar para 2 corridas. A primeira corrida ainda vai inverter os 12 primeiros e a segunda corrida vai ser a corrida normal. Mas a gente precisa adaptar e extrair o máximo possível de todas as sessões. E eu acho que isso foi uma coisa que eu não fiz muito bem esse ano. Vamos supor, na hora que eu deveria ter encaixado algumas vezes, eu acabei errando. A gente tomou decisões erradas um pouquinho, eu junto com a equipe, então acho que isso acabou custando caro durante o ano. Então tá bom, este ano as rodadas foram disputadas em 3 corridas, né? Era uma coisa bem complicada, mas... Você está sendo generoso, Regi. Mas era bem complicado mesmo. Então vamos lá, essa inversão acontece se faz a classificação, determina o grid da corrida segunda, que é a principal, mas já na primeira inverte esses 10 primeiros do grid da classificação, é isso, né? Pro ano que vem é assim, vamos supor, você faz a classificação, aí a corrida do sábado eles vão inverter os 12 primeiros e a corrida no domingo, que é a segunda corrida, que vale mais pontos, é pela ordem da classificação. E esse ano foi um pouquinho diferente, a primeira corrida também invertiu os 12, a segunda corrida invertiu os 12 da primeira corrida, e aí a última corrida era a corrida normal. Mas realmente foi um pouquinho bagunçado. Completa zona, vamos falar o português claro, né? O coitado do torcedor em casa que acompanhar é que se dane, né? Esse é que é o problema, fazer o torcedor entender, né? Eu acho que com esse formato de 2 corridas é um pouquinho melhor, mas na minha opinião pessoal, realmente o melhor formato é o que eles fazem na Fórmula Regional, que é 2 classificações, 2 corridas e ponto final. Muito melhor. Mas... muito melhor, mas é o que é e é igual para todo mundo. Caio, outra curiosidade que eu tenho, o Regi e todo mundo, você disputou a sua primeira temporada no automobilismo com asa móvel, né? Que é um dispositivo colocado na Fórmula 1, que depois foi colocado nas categorias de base para tentar simular um pouquinho do que é, etc. Como é que foi para você esse novo sistema aí na tua carreira? Você gostou? Você acha que é legal, não é? Porque tem muito fã que não gosta, né? Não, eu gostei bastante. Eu acho que, para falar bem a verdade, sem asa móvel as coisas seriam muito mais chatas pro público e pra gente também. Então, asa móvel, eu acho que
adiciona muito mais emoção e possibilidade de ultrapassagem, o que, na minha visão, se ela não tivesse ali, seria realmente quase impossível. Como, por exemplo, você vê nas categorias de base, na Fórmula Regional, por exemplo, você não vê quase nenhuma ultrapassagem durante a corrida inteira. E eles não têm o uso de asa móvel e tudo mais. E tanto na Fórmula 3, quando a gente está nas primeiras voltas, vamos supor, quando a gente está sem usar asa móvel, é muito difícil ultrapassar, só realmente se tiver muito mais rápido ou se vamos supor, o piloto da sua frente cometer um erro um pouquinho grotesco, que realmente não acontece quando você está andando entre os 5 primeiros, e o nosso ritmo é muito, muito parecido, na casa de 2 décimos de diferença, então para você estar muito mais rápido que o carro da frente, é difícil quando você está entre os 5, então acho que o uso da asa móvel adiciona bastante emoção e possibilidades durante a corrida. O Caio, uma academia como a Renault, Alpine hoje, ela tem vários pilotos e cada um já, vamos dizer assim, alocado em uma categoria diferente, tal, diferentes níveis e tal. Você sabe me dizer quantos pilotos tem a academia hoje? Bom, hoje nós somos 5, né? Que são 3 na Fórmula 2 e 2 na Fórmula 3. Eu e o Vitor Martins na Fórmula 3. E na Fórmula 2 tem o Oscar Piastri, que está liderando o campeonato, o Guan Yu Zhou, que está em segundo, e o Christian Lundgaard, que eu esqueci onde ele está no campeonato, mas também é piloto da academia. Achei muito bom o Piastri, né? Esse ano está fazendo uma boa temporada, né? Ele é um exemplo a ser seguido, com certeza. Vocês têm contato com Fernando Alonso, por exemplo? É difícil, acho que principalmente agora com a situação do Covid e tudo mais, a Fórmula 3 não se mistura com a Fórmula 1, acho que, se eu não me engano, pro ano que vem e até para essas últimas etapas, eles não vão ter mais essas coisas de bolha entre os paddocks, então acho que pro ano que vem com certeza a gente vai ter um pouquinho mais de contato. E dentro da fábrica é um pouquinho difícil a gente ter contato, porque as nossas agendas assim são um pouquinho diferentes. Só se a gente pegar ele quando ele estiver um dia indo no simulador ou fazendo algum evento na fábrica mesmo, o que esse ano não aconteceu muito. Então, para falar bem a verdade, esse ano muito pouco. Ô Caio, vamos para começar a encerrar, vou fazer uma pergunta bem simples aqui para você, você responde e bate pronto. Quem vai ser o campeão, Hamilton ou Verstappen? Verstappen. Eu falei que era simples? Verstappen? Verstappen, E por que você acha? Eu acho que é uma opinião pessoal, né? Eu acho que, cara, o Hamilton, o que ele faz é realmente tirar o chapéu, mas acho que esse ano a Red Bull tá um pouquinho melhor, um pouquinho à frente, e acho que eles vão dar tudo para tentar conseguir esse título, porque acho que se não for agora, vai ser difícil você pegar o Hamilton um pouquinho mais fraco em outro ano. Assim. Acho que vai ser complicado, então é agora ou nunca. É mesmo agora ou nunca, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, vamos lá. 6 corridas de Fórmula 1, nem todos os circuitos você conhece, aliás, 2 deles ninguém conhece, só quem correu de MotoGP, por exemplo, no Catar. Ou no videogame. Por exemplo, Austin favorece Red Bull ou Mercedes? Para mim, Mercedes, eu acho. Mercedes, tá. Uhum. Na sequência, México. Red Bull. Interlagos. Red Bull. Red Bull. Bom, aí você não tem ideia, né? Jeddah na Arábia e do Catar você não tem ideia também, né? Eu não sei nem o layout, pra falar a verdade. Vamos deixar em aberto aí. E Abu Dhabi que... Tem o Catar também. Não, então, mas já falei, Catar também, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E Abu Dhabi, que naturalmente vai, teoricamente favorece a Red Bull, mas, enfim, tem modificações lá. Tiraram 2 chicanes, né? Tornaram um pouquinho mais rápida a pista. O ano passado o Verstappen atropelou, né? O ano passado fez a pole, ganhou a corrida, melhor volta e tudo mais, mas acho que com essas novas modificações é difícil você prever alguma coisa, então acho que a Abu Dhabi está bem aberto, mas vamos ver, vai ser bem emocionante esse final. Tá bom, Caio.
Tá bom. Tomara que seja bem emocionante mesmo. É o primeiro ano nosso na Band. As corridas estão pegando fogo. Nossos índices são maravilhosos. Está todo mundo muito entusiasmado. E tomara que seja mesmo. E aguardando, então, para você aí uma temporada muito bacana no ano que vem. Nesse final de ano, tem alguma possibilidade de você vir ao Brasil e se divertir em alguma categoria daqui? Egi, eu queria muito. Preciso ver se a galera aqui fora me libera de correr em alguma categoria, né? Porque realmente eu não tomo as decisões sozinho, mas eu gostaria muito. Acho que correr no Brasil é uma coisa que eu gosto muito, de estar ali com as pessoas que tiveram sempre na minha infância e tudo mais. Então eu gostaria bastante. Teria que ser, por estar no final do ano, a possibilidade é uma endurance de Porsche dessa aí, porque a Stock Car está em fase final de campeonato e não tem a corrida de dupla, que vai ter o ano que vem, hein? Fica atento a isso. Não, vou ficar. Acho que Stock Car é um pouquinho inviável, né? Mas Porsche com certeza, acho que tô em aberto. Se eu não me engano, uma curiosidade, eu até falei um pouquinho com meu pai sobre isso hoje, eu vi as datas e tudo mais. Acho que é no dia 4 de dezembro, se eu não me engano, a corrida. Mas eu preciso ver ainda, preciso ver se a galera aqui fora me libera de correr, mas com certeza eu gostaria bastante, ainda mais em Interlagos. Tá bom, então tá bom. Então, muito obrigado, Caio, foi um ótimo papo. Que bom, cara, você tá bem, assim, consciente da situação, tá dominando a situação, e a equipe te apoiando bastante, e tomara que dê tudo certinho aí, cara, é muito difícil você falar assim, mas puxa vida, a MP é uma equipe boa, mas de repente a Prema foi melhor, teve outra que foi melhor, mas é que de ano para ano pode mudar muito também, então é difícil. Eu só desejo para você, assim, que vocês escolham a melhor. Obrigado, Egi, se Deus quiser vai dar tudo certo aí, a gente vai escolher a melhor equipe, e ano que vem vamos estar brigando por vitória. Beleza, Caio, obrigado por nos atender aqui, boa sorte e volte sempre aqui à Rádio Bandeirantes. Pode deixar, vou voltar sim, obrigado a vocês aí. Beleza, velho, aqui tá sempre aberto a você. Um abração, Caio, fica com Deus. Um abraço, você também.